Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que alegria, que satisfação de nós separarmos um momento para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina, para nós obtermos, conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um feliz dia. Vamos à lição? E hoje, quarta-feira, 21 de maio de 2025, a lição 8 de hoje, ela tem como título Salmo 5. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Salmo, do capítulo 5, e também no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículos de 1 a 12, onde aqui é feito uma contraposição entre as pessoas perdidas e as pessoas redimidas, que aparecem nesses dois livros, onde o autor desta lição ele faz um vínculo, uma ligação, uma interação de fatos que aparecem nesses dois livros, no Salmo 5, com o livro do Apocalipse. E o primeiro ponto dessa lição de hoje, que está aqui no Salmo 5, Salmo capítulo 5, versículo 4, Davi diz que com Deus não subsiste o mal, ou seja, não pode habitar o mal com Deus. E quando Deus pediu para Moisés para que ele construísse um tabernáculo terreno semelhante, idêntico ao que está no céu, que ele deu todas as dimensões, Deus disse para Moisés que ele queria habitar no meio do seu povo. Uma verdade que no reino eterno, que aparece também em Apocalipse 21:3, diz que no reino eterno que Cristo vai estabelecer após a sua segunda vinda, também não pode habitar o mal no meio de Deus. Está lá em Apocalipse 21:3, ou seja, só serão pessoas redimidas estarem nas mansões celestiais. Pessoas que desejam se aproximar do trono de Deus, são pessoas que têm o interesse em ser transformadas, redimidas, pessoas libertas do pecado, pessoas que foram purificadas pelo sangue de Cristo, e pessoas são transformadas após um arrependimento, e elas acabam vencendo o mal, se tornando uma pessoa santificada. E o segundo ponto que nós vemos na lição de hoje está lá em Salmo 5:7. Aqui Davi expressa o ponto principal que todo cristão deve realmente saber, que é a adoração. E esse é o ponto central e histórico desse grande conflito cósmico, esse conflito espiritual entre Deus e Satanás, onde Satanás também ele deseja adoração. E Davi, um homem consagrado, uma pessoa realmente voltada para o Senhor, ele disse que ele temia Deus, e que este povo remanescente que aceita a Jesus como Salvador e Senhor, obedecendo seus estatutos e mandamentos, ele é apresentado um chamado de Deus para essas pessoas e também para as demais que querem realmente estar dentro desse povo redimido. Ele diz lá: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, que está aqui no Apocalipse 13. E o autor da lição, então, ele faz essa ligação de Salmo 5 com o Apocalipse 11 disto, que é uma pessoa que quer estar realmente nesse povo redimido, tem que temer a Deus. E uma descrição do que é realmente esse povo redimido
é mencionado tanto em Salmo 5 quanto no Apocalipse 14, porque uma pessoa redimida é uma pessoa transformada, e, e uma pessoa que é transformada não se acha mentira em sua boca, que diz lá em Apocalipse 14:5. Esses são os redimidos. E eles falam, o povo redimido, ele fala a verdade. Ele é uma pessoa honesta, pessoas de firmeza, com suas palavras e ações, elas refletem o caráter justo de Deus. E por outro lado, Davi conta no Salmo 5:9 que os adversários dele, Davi, não tinham sinceridade, né? Ou seja, eram pessoas perdidas, mas que nos lábios delas só tinham maldade. E assim, uma pessoa realmente redimida, ela está lá em Apocalipse 14:5, que eles não se maculam com mulheres, não se envolvem em doutrinas falsas, mentirosas. As pessoas estão ligadas realmente com o Senhor, eles não se sujam, né, com mulheres, elas seguem realmente, verdadeiramente, ao Cordeiro de Deus, desejam estar na presença deles, e através realmente dessa consagração que eles tiveram aqui nesse mundo, esses redimidos conquistaram o direito de receberem o Cordeiro de Deus, estarem realmente nas mansões celestiais, e é justamente o Filho de Deus, porque na visão de João, ele vê realmente esses redimidos ao lado do trono de Deus. Eles veem realmente que eles foram perdoados. O próprio João diz, eles não precisaram carregar culpa alguma, né? Porque o Cordeiro de Deus carregou a culpa por eles. E assim realmente que Deus deseja que nós sejamos e estejamos junto com esse povo redimido após a segunda vinda de Jesus. E assim nós temos que fazer esse preparo, observando seus estatutos e mandamentos, seguindo a Cristo, copiando a conduta e caráter de Cristo para nós sermos salvos. Davi, como um guerreiro que ele, Davi, assim, pela sinceridade dele, pela forma dele ser um servo de Deus, ele acabou fazendo muitos inimigos. E assim ele pôde definir bem esse contraste que é do que estariam as pessoas perdidas e as pessoas redimidas. Tanto é que ele fala no Salmo 5 justamente isso. E como rei também, Davi estava cercado de adversários que eles aparentavam até boas intenções, mas eram verdadeiras armadilhas humanas, pois eles não tinham sinceridade nos seus lábios, que diz lá em Salmo 5:9. Diferente, né, dos inimigos de guerra, a qual Davi era um grande guerreiro, as armas desses inimigos de Davi, na guerra assim física, né, elas eram letais e perigosas, já que a intenção criminosa estava escondida no íntimo delas. Está lá no Salmo 5:9. Por isso que o clamor de Davi aconteceria assim em meio a gemidos, que fala no Salmo 5:1, porque os inimigos poderiam estar na sua frente em todos os lugares, no templo principalmente, vestidos, né, de ovelhas, mas adiante do Senhor nada poderá se esconder, tudo será revelado e o mal aparecerá diante do Senhor. Mas no templo mesmo, Davi via muitos inimigos, pessoas más, né? E Davi pediu então, porque ele era muito perseguido, tanto lá no templo quanto também nas guerras, ele pediu proteção contra esses mentirosos que com a língua lisonjeavam ele, mas não eram sinceros. Está lá no Salmo 5:9. Davi destacou bem essas falsas pessoas, e ele narra nessa oração que diz:
pois tu não és Deus que se agrade da iniquidade, que está lá no Salmo 5:4. Eram pessoas más que estavam dentro do templo. E Davi estava mencionando que essas pessoas que praticavam o mal não podiam habitar com Deus, que está lá no Salmo 5:4. Porque no templo, o tabernáculo, foi feito a pedido de Deus para que ele, Deus, pudesse habitar no meio do seu povo. E assim como o apóstolo João, em Apocalipse 21:3, ele exorta que essa verdade seja aplicada quando Cristo estabelecer o seu reino na sua segunda vinda. Que nós possamos estar preparados para esse momento, porque os sinais da volta de Jesus estão próximos e nós temos que se preparar, somente aceitar a Jesus como Salvador. Onde todos que se aproximam do trono de Deus, eles devem ser redimidos, né? Transformados. E não haverá em todo o universo um só resquício do mal, pois o Senhor mesmo enxugará dos olhos dos remidos toda lágrima, e a morte já não existirá, que diz lá em Apocalipse 21:4. Mas quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos idólatras, assassinos, impuros e todos os mentirosos, estes sofrerão o dano da segunda morte, que fala em 2 28, estarão perdidos para sempre. Davi, no Salmo 57, ele tem uma atitude assim de reverência, de adoração, e ele estava orando assim, voltado para o santuário de Jerusalém, que era costume dele e consciente de fazer isto, porque ele sentia o grande conflito cósmico que estava no meio, e que a luta é justamente um problema chamado adoração, onde Satanás também queria ser adorado e quer ser adorado, e ele leva as pessoas ao engano justamente por isso. E o ponto central dessa guerra espiritual entre o bem Deus e o mal Satanás é justamente a adoração. E ele, Davi, se preparava para esse momento orando pelo menos 3 vezes por dia. Fato que o livro de Apocalipse 13 fala desse grande conflito que começou no céu e se estendeu por toda a terra, quando Satanás queria uma adoração para si, e aparece nesse capítulo, né, de Apocalipse, o verbo adorar pelo menos por 5 vezes, né? Já nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14:7 nos diz: temei a Deus e dai glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar, as fontes das águas. Ou seja, clamando ao mundo para que todos venham adorar um único Deus e Criador e mantenedor do universo. O incrível que no Antigo Testamento, no Salmo 5, diz que Davi temia Deus e se prostrava diante do seu santo templo. A mesma mensagem que João fala lá em Apocalipse 13, temam a Deus. E na visão de João, de Apocalipse 14:5, ele observa: não se achou mentira na sua boca, não tem mácula nos remidos do Senhor. Esses são realmente as pessoas que são remidas, que não tem mentira na sua boca, não tem pecado algum, porque elas são transformadas pelo sangue de Jesus. Porque ali também em Apocalipse 14:5 diz que eles falam a verdade, ou seja, um redimido diz a verdade, tem que dizer a verdade, não pode realmente ocultar nada. E as ações das pessoas redimidas refletem o caráter perfeito e justo de Deus. Porém, do outro lado, Davi, no Salmo 5:9, menciona que os perdidos, eles não têm sinceridade nos seus lábios, e a função dele é enganar as pessoas. Para Davi, era mais fácil reconhecer um inimigo na guerra com lanças, espadas, né, armamentos pesados,
que eles continham nas mãos, do que aqueles que com a sua língua lisonjeavam, aqueles que recebiam óculos santos, ou seja, cristãos que se beijavam no rosto um com o outro, se parecendo humilde, sincero, mas na realidade é um lobo vestido de ovelha, né? E o mal é apresentado de todas as formas, né? Mas ele, Davi, ele orava para enxergar essas pessoas que faziam mal. E a resposta de Davi sempre era através de uma oração que Deus dava para ele. E a primeira coisa que Davi fazia ao acordar era buscar a Deus através de uma oração, de uma comunhão, e buscar uma consagração. Ele queria ali obter confiança, realmente, porque a confiança de Davi contra este mal que ele presenciava todos os dias estava justamente na comunhão e na intimidade que ele, Davi, tinha com Deus todos os dias. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado, tem chamado através do Espírito Santo para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O único mediador entre os homens e Deus é Jesus. Jesus diz isso. E ele próprio diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, obedecendo seus estatutos e mandamentos, você passa a ser uma pessoa sábia, de entendimento, sabe manusear bem as Escrituras, sabe ter esse entendimento, e através de orações, você pode enxergar a mente das pessoas más que estão ao seu lado. Você poderá se consagrar cada vez mais e ser uma dessas pessoas redimidas que o Senhor irá buscar em breve na segunda vinda dele. E quando você aceita Ele, a Jesus, como Salvador e Senhor, você ganha esse presente que chama salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, Ele, Jesus, Ele levará você, seus filhos, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu transformado no novo corpo, uma pessoa modificada pelo poder do Espírito Santo. E você participará de uma grande bodas do Cordeiro, do grande casamento dele, noivo, Jesus, e a sua noiva, a igreja, que somos nós. E o mais, meu amigo, minha amiga, você terá uma grande oportunidade de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.